Olá, sou Daniele Ferreira e eu vim trazer esse conteúdo que pode ser pesado, mas é necessário. Acho que todo mundo viu o vídeo do Felca falando sobre adultização de crianças. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção aqui é causar mudança, isso tem que acabar, mas antes vamos ver umas paradas esquisitas, só que não é criminosa. Sobre a adultização ainda, crianças que falam e agem como adultos. Temos, pasmem, empresários mirim. Quando você começa o seu dia sendo uma pessoa produtiva, parece que o dia Isso é muito importante, isso é muito importante. Então, isso é um problema pra quem tá na escola também, porque exato. Meu dia na escola, tipo assim, já começa com o pé esquerdo já. Perfis onde o pessoal tá ali mostrando fotos, sensualizando as crianças. Esse vídeo ele foi muito consumido e eu percebi que muitas pessoas se depararam com esse tipo de conteúdo e não sabia o que fazer, como denunciar, como investigar, como ajudar o Felca nessa missão dele aí, de proteger as nossas crianças. Tô com meu celular aqui, em tempo real a gente vai fazendo, tá? Ó, pessoal, basicamente é o seguinte, eu dei like, primeiro buscando pelos nomes, né, girl, kid e tudo mais, e fui dando like nos conteúdos que eu achava que eram mais sugestivos, tá? E daí você vai ver agora o que acontece no meu algoritmo, eu vou scrollar, ou seja, não tô mais pesquisando nada, vou só scrollar o meu Reels e olha o que acontece no meu Reels, veja bem. Esse é um movimento que um pedófilo faria, ele tá ensinando o Instagram que ele tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, aparecem uns conteúdos genéricos ali, de humor, comédia e tudo mais, mas começa a aparecer uns conteúdos de crianças, tá? Aqui já começa. Link em bio, trade Telegram, link em bio. Ali ele colocou até o nome do Telegram, link em bio, link em bio, link em bio. Ou seja, era um vídeo que talvez seja inocente, mas ele caiu na malha do algoritmo P. Então ele foi para esses pedófilos que todos eles têm um algoritmo parecido com esse, onde eles condicionam para receber esse mesmo vídeo, né? E é assustador porque eles pegam um conteúdo que é inocente e transformam num ponto de troca. Então eu trouxe esse conteúdo hoje para que vocês entendam, né, como agir nessa situação. A primeira dica é: não compartilhe, não entre em discussão nas redes sociais, não baixe nada. Você precisa usar os canais para denunciar. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês os canais oficiais para que você possa denunciar esse tipo de conteúdo. O vídeo do Felca, ele jogou luz a uma temática que é difícil, que é pesada, mas é necessária. Muitas pessoas tiveram contato com esse vídeo, isso é muito bom, mas gerou uma dúvida: o que eu faço se eu me deparar com esse tipo de conteúdo? O que eu faço se eu identificar um pedófilo interagindo ali nos comentários, inclusive de pais? Se você é pai, se você é mãe e o seu filho tem uma rede social, são crianças e adolescentes sendo explorados ali de uma forma, talvez, sexualização ali da imagem delas nas redes sociais, a fim de monetizar esse conteúdo. Você se deparou ali com situações que o Felca comenta no vídeo dele. Eu vou mostrar para vocês aqui como lidar com isso. Bom, primeiro eu tenho que trazer aqui um contexto histórico. A pedofilia online não é uma novidade. Para a gente que é da área de cibersegurança, a gente que navega na dark, na deep web, esses criminosos, eles já atuavam nessa camada do que a gente chama de internet. Muitas vezes em fóruns privados, com convites ali de indicação, usando pagamento em criptomoeda, então era uma coisa muito mais escondida. Se você aí entrar hoje na dark web e pesquisar por palavras-chave, você vai achar esse tipo de conteúdo. O que eu posso dizer é que com o aumento do consumo das redes sociais, a gente teve também uma mudança cultural, onde crianças com idade de 5, 6 anos já têm acesso a um celular. É diferente da nossa geração, da minha geração, da sua geração, onde a gente demorou para ter um smartphone. Isso fez com que esse tipo de criminoso, os pedófilos, eles vissem uma maneira mais fácil de compartilhar e também de ganhar dinheiro com esse tipo de conteúdo. Teve uma mudança também no comportamento. Antes, a própria rede de pedófilos, eles compartilhavam entre si o conteúdo de crianças que eles mesmos geravam. Hoje em dia, com o contato das nossas crianças com as redes sociais, por uma falta de conhecimento ali dos responsáveis, expondo essas crianças, esses pedófilos
achar uma outra forma de continuar compartilhando isso de uma forma muito mais fácil. Hoje em dia, você não precisa mais, como o Felca comentou no vídeo dele, acessar a Deep Dark Web para conseguir consumir esse tipo de conteúdo. Esse conteúdo está na Surface, nas redes sociais, nas plataformas de mensagem. Então, houve uma normalização em cima da distribuição desse tipo de conteúdo criminoso. Então, muitas vezes, você está compartilhando um vídeo do seu filho ali na praia e aquilo é utilizado por esse tipo de predador nas redes sociais e nesses grupos fechados dentro dessas aplicações de mensageria. Adicionalmente, só para contexto de vocês entenderem um pouco desse nosso mundo, não é porque esse conteúdo está sendo compartilhado na Surface que isso sumiu da Dark Web, tá? Só foi um adicional, uma facilidade que eles encontraram. Hoje a captação costuma acontecer em ambientes abertos, em perfis que parecem comuns, grupos que você está ali compartilhando as informações, as fotos, o conteúdo dos seus filhos. E aí quando isso vai para uma DM, que também é citado aqui no vídeo do Felca, não é só DM, nos comentários, isso muda de tom. Normalmente, esse tipo de ator, ele costuma migrar essas conversas para ambientes onde a comunicação é criptografada, para que ele consiga manter ali o anonimato de quem ele é. Então, ele começa ali na rede social, nos comentários inocentes, vai para a DM, coagindo ali o jovem, né, principalmente os adolescentes, e migra para uma plataforma onde ele consiga esconder a real identidade dele, que são, a gente sabe aí, tem uma série de aplicativos de mensagem onde você consegue manter o seu anonimato. E a pergunta é, o porquê dessa movimentação? Escala, velocidade e anonimato no meio do ruído. Quanto mais pessoas, mais difícil é moderar. E quais são os sinais de alerta para possíveis comportamentos desses predadores nas redes sociais? E eu vou trazer aqui alguns sinais de alerta para que vocês da comunidade possam investigar sem precisar ir a fundo. E o primeiro deles são perfis que interagem com conteúdo de crianças e adolescentes de forma massiva. O segundo, comentários aleatórios pedindo DM ou grupos paralelos. O terceiro, links encurtados usados na bio de forma repetitiva, horário e correlação de postagem de forma recorrente. O quarto, links encurtados repetidos por contas recém-criadas, horários e roteiros de postagem muito coordenados. Como se fosse ali sempre comentando no mesmo horário, sempre comentando a mesma coisa. Isso é um sinal de alerta. O quinto, repost em massa utilizando hashtags que, olhando assim, à primeira vista, são inofensivos. E o sexto, convites vagos para acessar catálogos ou pastas em outras ferramentas como de mensageria. Se você viu algo suspeito, não confronte, não vá na DM desse suposto pedófilo e entre em uma briga. Eu sei que no calor do momento você pode querer acessar esse tipo de grupo, baixar esse tipo de conteúdo, mas não faça isso. A regra de ouro é não baixe, não interaja e não acesse esse tipo de material. Você pode estar atrapalhando investigações que estão em curso, ser indiciado por esse tipo de coisa. Então, toma cuidado com o que você vai fazer. E a outra regra de ouro é: trabalhe apenas com o que é público e faça uma denúncia formal. Falando aqui um pouco do mundo de investigações, se você se deparar com esse tipo de conteúdo, eu vou trazer aqui para você um passo a passo do que você precisa fazer para você gerar boas provas para uma denúncia, tá? A primeira coisa é você tirar print visível da URL onde você está achando aquele comentário ou aquele possível perfil com a data e a hora. Se você conseguir o ID daquele post ou daquele canal, anote
para que você use nos próximos passos. O segundo passo, e até uma dica que eu dou aqui para vocês, é como você preservar essa prova. Então, salva esse print com a data e horário que você conseguiu ali chegar naquela pista, chegar naquele ator. Se você souber e tiver aí conhecimento técnico para isso, é legal você gerar uma hash para essa prova que você coletou. O terceiro passo que eu te dou aqui é você descrever o comportamento que você encontrou. Então, você vai ter ali o print daquele comportamento e você vai fazer um documento descrevendo. Então, o perfil X comenta sempre a frase Y, todo dia, tal horário, todo dia, meio-dia. Você fazer um relatório dessa evidência que você achou. Você faz isso no documento Word, para que você consiga depois utilizar as provas, né, os prints que você coletou, falando e constatando aquele comportamento. É importante, nesse documento, você listar os padrões, você descrever quais foram os padrões que você encontrou daquele possível criminoso. E o quarto passo que eu te dou aqui é você mapear quais são os perfis que estão comentando, tendo o mesmo tipo de comportamento em perfis de crianças e adolescentes ali, com a mesma mensagem, com o mesmo chamariz, de acordo com o que o Felpa falou ali no vídeo dele. Outro ponto também é você ver quem amplifica, quem recompartilha, quem curte, quem comenta em cima desses outros comentários, tá? Isso também vai te ajudar a mapear outras pessoas que possam estar envolvidas nesse tipo de crime. E por último, a dica que eu dou aqui é: não entre em grupos fechados e não aceite convites. Toda essa investigação ela deve ser feita com um perfil à parte. Não use o seu perfil real, não use o seu perfil do dia a dia para fazer esse tipo de coleta. Você está quebrando uma coisa muito importante que vai salvar a sua vida, que é o que a gente chama de segurança operacional, ou OPSEC. Então, para você fazer esse tipo de levantamento, você precisa criar uma conta do zero, assim como o Felpa fez ali no vídeo dele, para que você não corra risco de vida. Você não sabe quem está do outro lado da tela. Você não sabe se aquele pedófilo ele é um criminoso, se ele pode ir atrás de você. Então, não faça isso com a sua conta do dia a dia, tá? E agora você pode estar se perguntando o que eu faço com esse monte de evidências que eu coletei, né? Para onde eu mando tudo isso? E por último, encaminhe a sua denúncia. A sua denúncia ela deve ter pelo menos ali 5 linhas explicando o que você viu, o que você conseguiu diagnosticar ou encontrar de comportamento, os links envolvidos ali, né? Que são as provas, data e horário em que essas ações foram feitas pelo ator ali, né? E, opcionalmente, o seu contato. Você pode não colocar ali as suas informações de contato. E aí você vai procurar os canais de denúncia. Disque 100 ou APF, quando aplicável, tá? E você pode também reportar dentro da própria página da rede social a informação que você encontrou ali. Pode ser analisada por eles e o perfil, né, o conteúdo, ele pode ser derrubado. Após você fazer a denúncia, você precisa tomar cuidado de não expor. Como eu já comentei, não usar o seu perfil real, não comentar com as pessoas que você fez esse tipo de investigação ou esse tipo de denúncia, tomar cuidado com a sua identidade real e aguarde a ação das autoridades. Não entre em confronto com essas pessoas que você mapeou. Se você não sabe como proteger a sua identidade, me segue aqui no canal ou me segue nas redes sociais, que eu falo muito sobre OPSEC, sobre segurança operacional, e eu consigo te dar o caminho das pedras para você manter a sua identidade protegida, manter a sua identidade anônima nesse tipo de situação, tá? Ou em outras tantas situações que você possa estar trabalhando aí, investigando. Eu não sei se esse conteúdo vai para as pessoas da minha área ou não, mas se você atua nessa área, você quer ajudar as nossas crianças, eu posso te ajudar e te explicar como ter um bom OPSEC. E se você é um pai ou uma mãe que chegou nesse tipo de conteúdo, eu sou mãe também, tenho 2 filhos, tenho uma preocupação muito grande com a exposição deles na internet, porque
Eu trabalho com tecnologia desde que eles foram gerados, desde que eles pisaram nessa terra. Então não tem como eu ser hipócrita aqui e falar que meus filhos não vão ter contato com tecnologia. O que eu posso dar de dica para vocês é para que vocês observem o comportamento dos seus filhos, saibam o que eles estão acessando. Uma simples dancinha no TikTok pode ser um chamariz para esse tipo de predador. Então observe e não tenha receio de conversar com seu filho, não tenha tabu de conversar com seu filho, explicar esse tipo de situação. Quando a gente conscientiza as pessoas, é quando a gente consegue cuidar de verdade delas. Leve informação para os seus filhos. Um ponto muito importante, fale para eles, ressalte. Ah, eu recebi um convite muito estranho, né? Seu filho pode ter recebido um convite muito estranho. Fale para ele sempre trazer isso para você. Você precisa ficar de olho no que ele faz no mundo digital. Hoje em dia é muito fácil você controlar o que ele faz, né, aqui no dia a dia, no material, vai para a escola, vai para a aula de música, mas o mundo digital é um mundo sem fronteiras e você é responsável por garantir que seu filho não passe por esse tipo de situação. Então, esse é o conselho que eu deixo para vocês, pais. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os canais onde você pode denunciar qualquer tipo de comportamento que pareça suspeito. Lembre-se, né? Usando aqui a análise que eu passei no vídeo, para que você não sobrecarregue também esses canais, porque a gente sabe que hoje parte jurídica dentro do mundo digital é muito difícil, olhando por órgãos governamentais. Então, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Esses canais para que você não se perca aí de onde fazer esse tipo de denúncia. E vou passar para vocês algumas perguntas que você pode se fazer para que você não caia no erro. Esse vídeo é totalmente educativo. Eu não quero que você saia daqui fazendo loucura de jeito nenhum. Então eu vou reforçar o que eu falei durante ele, para que você não coloque a sua segurança em risco. A primeira pergunta é: devo entrar em grupos privados para coletar provas? A resposta é não. Não, porque você pode se comprometer judicialmente e pessoalmente. Só colete as informações que são públicas, tá? E aqui também eu ensino vocês a como usar o OSINT, que é a parte de coleta em fontes públicas, para fazer esse tipo de investigação. Não entre em canais privados. Segunda pergunta: posso baixar o conteúdo para as provas? Não, de forma alguma você não faça isso. Isso é judicialmente crime também. Então, utilize prints e cópia das URLs. Não baixe esse conteúdo nos seus dispositivos. A terceira pergunta é: posso expor esses perfis na minha rede social? De forma alguma. Você pode comprometer investigações fazendo isso e também sofrer retaliações. Então, use os canais de denúncia. Só faça isso. Não compartilhe, não interaja, não entre em briga. Só denuncie e entregue as provas, tá? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender como lidar com esse tipo de caso, ou até mesmo se você é um pai, uma mãe que pode estar passando por esse tipo de situação, compartilhe com outras pessoas, assim como o vídeo do Felca. Pessoal, todo o material que vocês viram nesse vídeo que foi levantado, todas as pessoas, todos os perfis, todos os comentários, eu fiz uma denúncia formal. Está aparecendo aí o boletim de ocorrência, tudo já está à ciência da polícia, e recomendo que todos vocês façam isso. Quando verem algo dessa natureza na internet, exponham, mas também denunciem nos órgãos competentes. A internet deve ser um lugar de medo para esses pedófilos. Toda a monetização desse vídeo vai ser doado para instituições que ajudam crianças vítimas de abuso. Na descrição abaixo desse vídeo, eu disponibilizei várias instituições que vocês podem doar. Qualquer quantia é válida. Diz que sempre a denunciar de forma gratuita e anônima, 24 horas. Até a próxima. Felca, compartilhe. Obrigado, Felca, por trazer esse tema tão crítico à luz. Para mim é um tema que já me incomoda há bastante tempo. Eu não tenho o alcance do Felca. Então eu nunca trouxe isso para cá, porque eu não tenho força para lidar com tanto de casos que a gente sabe que acontece. Então, muito obrigada e conte comigo, conte com os profissionais da minha área para que você consiga continuar denunciando esse tipo de situação. E lembre-se,
denunciar é proteger. Então, se você viu situações nas redes sociais, na internet, né, na Surface, que podem ser crime, não deixe de denunciar. A gente se vê no próximo vídeo.